Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Desde já, agradecemos pela gentileza de programarem seus aparelhos celulares para o modo silencioso. Muito obrigada. Destacando a importância dos espaços democráticos e de igualdade entre homens e mulheres, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso promove, nesta data, a palestra Participação Feminina no Poder Judiciário e Igualdade de Gênero. A ação está embasada na meta descrita pelo 5º Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas, alcançar igualdade de gênero, e visa dar cumprimento à resolução do Conselho Nacional de Justiça, número 255, de 4 de setembro de 2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário. Nesse instante, assistiremos um breve vídeo promovido pela Rede Brasil, pelo Pacto Global sobre Igualdade de Gênero. Neste momento, fará uso da palavra a vice-presidente e corregedora do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em substituição, desembargadora Marilsen Andrade Adário. O doutor Ricardo vai falar depois, você que vai chamar? Eu que vou chamar. Tá. Ele vai falar por último, né? Isso. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Gostaria de cumprimentar, dar as boas-vindas à doutora, nossa palestrante, amiga, colega de trabalho, de magistratura, doutora Amínia Haddad Campos, seja muito bem-vinda neste tribunal. Gostaria de cumprimentar também o doutor Procurador Regional Eleitoral, doutor José Ricardo, que está aqui, veio convocado, né? Não veio nem convidado, veio convocado. Pedir desculpa a todos, porque estou um pouco gripada, não estou no meu melhor momento hoje, mas vamos lá. Doutor Valmir Nascimento, nosso bom dia, e cumprimentar a todos que aqui estão, na pessoa da doutora Vanessa, magistrada, mãe, colega nossa aqui do TRE, exemplo de mulher para todos nós. Hoje é um dia importante para nós mulheres. Nós temos a chance de discutir momentos e possibilidades. E onde, como, quando, de que maneira podemos alcançar metas, objetivos e direitos. Ontem nós estávamos aqui informalmente, né, na despedida a longa despedida da doutora Vanessa na sessão, e estávamos aqui conversando sobre passagens da magistratura, da mulher da magistratura. E comentei de forma informal um fato interessante que ocorreu na minha vida há 31 anos atrás. Lembrem-se,
Eu passei no concurso aos 15 anos de idade. Isso era possível, tá? Então, há 31 anos atrás, quando passei na magistratura, assumi com a colega Clarice, hoje desembargadora no tribunal, e fomos designadas para trabalhar no Fórum Civil da capital. Ficaríamos ali por 2 meses e depois seríamos encaminhadas e designadas para o interior. Muito bem, quando lá chegamos, os juízes ficavam alocados na parte superior do prédio. E todos os gabinetes de magistrados ficavam exclusivamente na parte superior. E as secretarias na parte inferior do prédio. E na parte superior havia um banheiro. Um banheiro para magistrados. Então, esse banheiro, porque tinha problema de tranca, na época nós não tínhamos, era muito precário mesmo, um prédio antigo, tinha que não fechava direito, havia uma chave. E nos entregaram essa chave. Aí, quando nós entramos, não tinha nenhuma placa que se tratava de banheiro, masculino ou feminino, era um banheiro. Quando nós entramos, lá estavam colegas. E aí, nós retornamos ao diretor e falamos, escuta, não, mas aquele lá é um banheiro masculino. Então, vejam, meninas, a dificuldade que nós tivemos lá no passado para abrir caminhos. Porque quando construíram, tempos idos, um prédio para fórum, pensaram em construir um banheiro para magistrados. E nunca imaginaram, aqueles engenheiros, construtores daquela época, que poderia um dia haver uma magistrada mulher. Passava longe da ideia dos engenheiros da época, arquitetos. Então, vejam, isso faz tempo, 31 anos. Mas se computarmos a história do Poder Judiciário, nem é tão longe assim. Nem é tão longo esse tempo. Para mim, sim, que já estou, digamos, recebendo o pé na cova, né? Já obtive todo o meu tempo para a aposentadoria. Esclarecendo que o pé na cova é o benefício que nós recebemos quando atingimos o tempo para vulgarmente conhecido, carinhosamente conhecido como pé na cova. O retorno, né, da previdenciário. Mas, enfim, isso demonstra quanto que nós, mulheres, percorremos até aqui, sem contar num passado lá atrás, que acho que o doutor Ricardo poderá também trazer, nos contar alguma parte desse passado das mulheres, da dificuldade, e muitas outras que teremos pela frente. E agora, contando uma situação recente que nós passamos, doutora Vanessa. Quando nós julgamos um caso em colegiado, nós temos uma opinião, né? O colegiado julga, cada um profere o seu voto, seu posicionamento. Muitas vezes, eu sou lá no Tribunal de Justiça vencida. Nunca minha opinião prevalece, nem sempre. Algumas vezes vencida. E lá nós dizemos o seguinte, doutora Vanessa, vencido, mas não convencido. Né? E tivemos um caso aqui interessante, agora trazendo para a Justiça Eleitoral, referentemente à cota das mulheres, ao direito das mulheres no pleito eleitoral. Nós estamos tendo muitos casos, não só aqui em Mato Grosso, mas no país inteiro, que estamos ouvindo falar pela mídia, das laranjas, né, das candidatas laranjas. Ou seja, simplesmente elas estão ali para fins de tampar aquele vazio, mas não efetivamente concorrendo às eleições, não efetivamente disputando o pleito eleitoral. E aí nós temos recursos e discussões judiciais a respeito dessas eventuais cotas e candidatas laranjas. E tivemos um caso aqui recentemente, julgado por nós aqui nesse tribunal,
em que uma candidata, a relatora foi a doutora Vanessa? Não me recordo. Uma candidata, ela se candidatou para um pleito eleitoral de um município do interior e ela não obteve nenhum voto. Só que havia um candidato concorrente com ela para o mesmo cargo, quem? O seu esposo. É possível que dentro de uma mesma família, marido e mulher sejam concorrentes entre si no pleito eleitoral? Né? É muito, mas muito pouco provável, quase, digamos, impossível, a possibilidade de ambos concorrerem e serem concorrentes entre si para o mesmo cargo. Além do fato de que ela sequer teve um voto no pleito eleitoral. Então, várias circunstâncias nos levaram a considerar a nulidade desse... Né? Só que o problema é o seguinte, você considera nulo, mas você tem também uma outra consequência. Todos os candidatos do partido e, eventualmente, da coligação, também acabam sendo prejudicados, porque fere todo um processo de lisura eleitoral e de concorrência justa entre os outros partidos e entre as demais coligações. Com aquela que obteve mais tempo de campanha, da mídia, recursos, pela participação daquela mulher. Mas ficamos vencidas, doutora Vanessa, mas não convencidas. Né? Não prevaleceu a nossa tese de que o pleito ali deveria ser considerado nulo. Mas tudo bem, estamos aqui, estamos defendendo o direito das mulheres, e estamos aplaudindo aquelas que, porventura, aqui tem muitas jovens, se empenhem e acreditem que é possível. Tenham certeza, tendo foco, objetivo, vocês conseguem. Foco, objetivo. Se alguém disser que não é possível, se alguém não acreditar, não deem ouvidos, porque não é verdade. Nós, mulheres, estamos aqui, doutora Mini, né? Não é fácil. Somos mãe, somos esposa, cuidamos de casa. Não tão bem quanto deveria ser cuidado, mas cuidamos. Cuidamos dos filhos, nossos filhos cresceram, engravidei na magistratura, tive meus filhos, tem 2 jovens que estão cursando a faculdade de medicina, fora daqui, agora me vejo sozinha com meu esposo. Então, a vida acontece, é possível, e é possível desenvolver uma carreira, e é possível acreditar que se consegue chegar lá. O que eu desejo a todas, doutora Mini, seja muito bem-vinda. Depois nós gostaríamos de ouvir a fala também do doutor Ricardo, que eu acredito que ele tem muita coisa boa para nos contar sobre o espaço das mulheres no mundo. E parabéns a todas vocês. Obrigada por terem vindo e sucesso a todas. Obrigada. Neste momento, fará uso da palavra o diretor-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, em substituição, Valmir Nascimento Milomem Santos. Bom dia a todos e a todas. Prezados e prezadas magistradas, colegas aqui do tribunal, servidores, advogados, convidados, muito bom dia. Serei breve nas minhas palavras. Nesse dia, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso dá um importante passo em seu compromisso de ser um tribunal democrático e participativo, no sentido de enfrentar as desigualdades dentro do seu ambiente corporativo. Em sintonia com a resolução do Conselho Nacional de Justiça número 255 de 2018, que instituiu a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário, o TRE-MT
instituiu recentemente, por meio da Portaria 313, uma comissão interna de estudo para analisar e propor medidas de incentivo à participação feminina no âmbito da Justiça Eleitoral mato-grossense. Isso porque, antes da elaboração de qualquer política, principalmente de um tema tão complexo e caro como nós reconhecemos que é este, é preciso ter dados concretos da nossa realidade, razão pela qual, nos próximos dias, os servidores, homens e mulheres, magistrados e magistradas, serão convidados a participar de uma pesquisa eletrônica alusiva ao tema, a respeito da qual destacamos a importância da participação de todos. Com base nisso, essa comissão, que é composta por representantes de várias unidades aqui do tribunal e de cartórios, irá propor um plano de valorização e ações que promovam o interesse feminino na assunção dos cargos de chefia e assessoramento, além de outras atividades de liderança nas diferentes esferas de administração do tribunal, com vistas à elaboração e implantação do programa de incentivo à participação feminina no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Dentro desse contexto, e com o propósito, inclusive, de estimular a reflexão, o diálogo aberto e, sobretudo, a conscientização acerca dessa temática, o Tribunal está promovendo nessa data a palestra Participação Feminina no Judiciário e a Igualdade de Gênero, a ser ministrada por uma das maiores autoridades nacionais sobre o tema, a doutora e professora Amine Haddad Campos, e que, inclusive, temos o orgulho de dizer que ela teve uma passagem aqui como servidora. Isso muito nos honra, muito nos orgulha poder recebê-la aqui com essa grande experiência nos tratando sobre esse tema. A quem, doutora Amine, desde já agradecemos empenhadamente pelo atendimento do nosso convite. Portanto, sem mais delongas, reitero aqui o agradecimento, a presença de todos nessa manhã e que tenhamos uma proveitosa palestra e um momento de diálogo. Muito obrigado a todos e a todas. Nesse instante, fará uso da palavra o Procurador Regional Eleitoral Substituto, Dr. José Ricardo Custódio de Mello. Agradeço o convite imensamente feito ontem, a intimação, né, doutora Marilce. De fato, por pouco eu não viria, né? Eu não consegui mudar a passagem, eu tinha que ter mudado a passagem, porque lá em casa quem manda é a minha mulher e eu tinha que chegar mais cedo. Então, ao me deparar com tantas mulheres aqui, ter essa experiência de receber ordens, eu confesso que eu fico um pouco nervoso, né? Eu recebi na minha preparação, na minha formação, né, eu recebi alguns cursos, e um deles era o seguinte: quando você estiver nervoso, confesse. Então, estou confessando aqui. Ontem, ao proferir algumas palavras de despedida da doutora Vanessa, porque semana que vem não estarei aqui na sessão, eu pude recordar, né, eu sou professor de Direito Constitucional, é uma matéria que, não só Direito Constitucional, mas também Teoria Política, Filosofia Jurídica, são temas que eu, de fato, sou apaixonado. E uma das coisas que mais me motiva, não só no trabalho que a gente faz, é que a gente está dando continuidade a um processo que começou lá no final do século XVIII, né? Tem raízes mais antigas, mas em 1787, em 1789, com as revoluções americanas e francesas, foi proclamado que nós tínhamos um desejo de ser livres e iguais. No início, essa proclamação
ela não era muito. Nós não éramos tão livres e tão iguais assim, e ainda não somos até hoje, né? Quando essa proclamação foi feita, ela foi embasada em filosofias que partiam de um pressuposto, né? O racionalismo kantiano, o iluminismo, partia de um pressuposto de que existia um ser humano abstrato e que esse ser humano abstrato ele buscava alguns objetivos na vida. E daí se proclamaram direitos de liberdade, direitos, principalmente naquele momento, o direito de liberdade. Essa ideia de um ser humano abstrato, a gente viu depois que não era tão abstrato assim. Por trás daquela figura sem rosto, existia um rosto. Era o rosto de um homem, era um rosto de um homem branco heterossexual e de um homem branco heterossexual dono de propriedades. Tanto é que as codificações seguintes a essas proclamações, como, por exemplo, o Código Napoleônico na França, a sua influência no Código Civil Brasileiro de 1916, o que nós tínhamos? Nós éramos livres e iguais, mas nós tínhamos uma mulher sem capacidade civil absoluta. Nós não tínhamos reconhecimento de uniões homoafetivas. Nós tínhamos a propriedade como um valor quase sacrossanto. Então, por trás daquele homem abstrato existia uma pessoa concreta, que era a pessoa concreta de um grupo que detinha a voz. Quando a gente fala em democracia, esse processo de democratização, formação do chamado Estado Democrático de Direito, é um processo que precisa, primeiro, não apenas contar votos. É um processo que precisa ouvir vozes de grupos diferentes. Em direito constitucional, quando a gente estuda a hermenêutica, a gente, não só pela teoria meramente filosófica, mas até a própria física quântica hoje já revela que o objeto é influenciado pelo sujeito que o interpreta. O sujeito deixa no objeto um pouco dele. São as preconcepções. Quanto mais nós tornarmos plurais, não apenas o direito da mulher falar, mas também de decidir, e não só falo da mulher e falo de todos os grupos minoritários. Quanto mais nós tornarmos isso plural, mais nós seremos democráticos, mais nós continuaremos esse processo que se inicia lá atrás e ainda hoje está inacabado. Aquilo que a doutora Marilson falou aqui a respeito, né, da questão das laranjas é uma clara visão disso. O processo não é justo. O processo não é feito com igualdade de condições. Tanto é que é preciso uma lei para estabelecer uma cota de gênero. Essa lei, ainda assim, é fraudada. Então, o caminho é árduo, o caminho é longo. Mas me alegra muito ver o seu relato, doutora Marilson, do quanto a gente avançou de lá para cá, né? E quando eu fui intimado a falar algumas palavras aqui, e ao ouvir a senhora falando, eu me lembrei, não sei se vocês já assistiram esse filme chamado Suprema, mas quem não assistiu, eu sugiro que o faça. Quando a juíza da Suprema Corte americana, a Ginsburg, estava no tribunal, ela lembrava de uma frase do professor dela, né? Que uma corte não deve ser influenciada pela temperatura do dia, mas, com certeza, pelo clima da sua era. O clima está mudando, o clima mudou. É um clima de, cada vez mais, participação feminina, participação de grupos minoritários, e é só assim que a gente vai, de fato, conseguir estabelecer um Estado democrático de direito. Então, eu desejo sucesso, né, a todos que estão nessa caminhada, muitas jovens, de espírito todo mundo, né, mas que tenham sempre em mente essa visão. Tá? A busca da pluralidade não é criar privilégios, é estabelecer o que existe de privilégios para todo mundo.
Tá? Com essas palavras, eu desejo uma boa palestra, doutora Amine, e agradeço pela oitiva. Tá? A igualdade de direitos entre homens e mulheres constitui expressão da cidadania e da dignidade da pessoa humana, princípios fundamentais da República Federativa do Brasil e verdadeiros valores do Estado Democrático de Direito. Está prevista expressamente no artigo 5º, inciso 1, da Constituição Federal de 1988. No âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, o fomento das discussões sobre a igualdade de gênero terá como marco inicial a palestra Participação Feminina e Igualdade de Gênero, com a doutora Amine Haddad Campos. Nossa palestrante é autora de vasto trabalho de publicação na área do direito processual civil, processual penal e direitos humanos. É autora de programas de políticas judiciárias preventivas premiados nacionalmente, a exemplo do Prêmio Carlota Pereira Queiroz, recebido junto ao Congresso Nacional, em razão de sua atuação no combate à violência contra a mulher. É professora efetiva e coordenadora do Núcleo de Estudos Científicos sobre as Vulnerabilidades da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso e juíza de Direito. É doutora em Direitos Humanos pela Universidade Católica de Santa Fé, Argentina, e está em seu segundo doutoramento pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, na área de processo civil. É casada com Joelson de Campos Maciel e é mãe da Natália e do Thales Mateus. Passamos a palavra à doutora Amine Haddad Campos. Bom dia a todos aqui presentes. Para mim é uma alegria retornar a esta casa. Cumprimentos para todas as autoridades aqui, no nome da nossa desembargadora Marilce Andário, que é um exemplo de magistrada no nosso Tribunal de Justiça, que muito nos honra. Essa oportunidade de diálogo, foi presidente, diretora da nossa escola da magistratura. Fico feliz com todas as palavras que me antecederam, porque é exatamente diante desse foco, diante dessa realidade estrutural que nós devemos perquirir quais são as razões de vivermos ainda em pleno século XXI, total, quase que completa exclusão do feminino. Hoje eu pretendo traçar aqui alguns dados concernentes a essas situações que hoje nós vivemos da Agenda 2030 da ONU. Qual é o simbolismo dessa atuação internacional? O que significa essa ODS número 5 para a igualdade de gênero? Se nós formos observar, na verdade, fazer um retrato da estrutura de poder, o que nós veríamos? O que essa mensagem tem muito a dizer? O que ela, Malala, vivenciou? Essa realidade não é uma realidade exclusiva dela. E ela se revela. Eu conto a minha história não porque ela é única, mas porque ela é a história de muitas meninas no mundo. E por que é essa história? Por que nós temos essa ODS número 5? Por que nós temos hoje uma resolução, a 254 e a 255, no Conselho Nacional de Justiça? A 254, que vem para estruturar as unidades no combate à violência contra a mulher, mas também traz um perfil de debate público importante, de como são estruturadas as provas do processo. Como é inquirida uma vítima de violência sexual? Como que acontece, na verdade, esse devido processo constitucionalmente assegurado?
Até que ponto não são as próprias vítimas que ficam na posição de réis? Então, essa estrutura de pensar o sistema de justiça precisa ser devidamente olhada, pensada, porque o que nós vemos, às vezes, nos processos, inclusive nos júris, não confirma esse devido processo constitucionalmente assegurado. Recentemente, na Bahia, vocês viram o que aconteceu com a defensora pública. Qual foi o posicionamento de um promotor de justiça em plenário? Em plenário de júri. Então, essas situações precisam ser devidamente olhadas. Até há pouco tempo, não se era nem comentado a respeito dessas ocorrências. Não porque não aconteciam, elas aconteciam. Só que era difícil se combater. Porque quando a gente fala em invisibilidade do feminino, quando as mulheres elas são excluídas das decisões, das gestões, nós temos um retrato das políticas que são desenvolvidas e o que é prioritário, o que de fato é levado a sério e o que não é levado a sério. Então, esse vazio da presença e da voz do feminino tem uma consequência estrutural. Às vezes nós pensamos assim, mas por quê? Não seria falta de interesse das mulheres? Aqui nós temos, está difícil talvez para enxergar, mas no início da carreira, juízas, 44%, os homens, magistrados, 56%, e aí a gente vai lá para o ápice do judiciário, a gente vê entre 15%, agora 15%, aqui na estrutura está 16%, mais a média de 15% de ministras, enquanto que a composição de homens nos tribunais, nas cortes superiores, é quase que unânime. Então, essa realidade precisa ser dimensionada, porque tudo está interligado, absolutamente tudo. Se nós temos um conceito, um vazio do feminino, e quando eu falo isso, basta abrir o dicionário para entender. Hoje nós estamos vivendo vários diálogos públicos com relação ao conceito de gênero. Fala-se em ideologia de gênero, pluralidade de gênero. E essa palavrinha, ela precisa ser olhada. São políticas diversas, são temáticas diversas e as pessoas colocam tudo num caldeirão só. Porque quando eu falo perspectiva de gênero, ela tem uma análise específica de olhar. O que acontece quando eu tenho uma variação, até da palavra, estou diante da cultura mesmo. O que significa, por exemplo, homem honesto e mulher honesta? Isso dentro do dicionário. O que nós temos quando a gente fala assim, homem cão, homem zangado? Passa isso para o feminino. O que seria? Mulher cadela. Quando eu tenho um conceito de vadio e vadia. Vadio, homem que não quer trabalhar, e vadia. Nós temos conceitos culturais que faz com que o feminino seja desqualificado. Essa é a perspectiva de gênero. E o que a ONU começou a fazer? A partir da década de 70, nós tivemos a primeira declaração com relação à igualdade entre mulheres e homens, em 69, demorou para até 79 vir a CEDAW, que é a Convenção Específica de Combate à Discriminação e à Violência contra a Mulher. E o que nós podemos observar dessa realidade? Essa desqualificação do feminino, o que ela nos traz? Qual a resposta que ela nos dá? Se eu tenho uma desqualificação, e basta eu ligar a televisão, se eu ligar a televisão, qual é o retrato do feminino que eu tenho? O que me passa o feminino? Naquela propaganda de cerveja, na propaganda do carro, ou na propaganda do sabão em pó? Qual é a mensagem sobre o feminino? Essa mensagem desqualificada traz
essa ocorrência. Ainda que eu tenha uma Constituição falando no artigo 5º, todos são iguais perante a lei. Ainda que eu tenha na CLT o 461, que fala que deve se pagar o mesmo salário a homens e mulheres. Mas no desdobramento, né, do 461 da CLT, nós temos o quê? As especificidades que devem ser observadas segundo o resultado do produto. Fica um tanto subjetivo construir, então, essa igualdade. Que medição é essa? Existe uma medição séria para se apurar esses salários? Por que eu tenho essas diferenças? Aqui, por exemplo, levando em consideração a área de atuação, 34% de diferença de salário. Se eu levar em consideração a escolaridade, 42% a menos de pagamento para mulheres. Esses são os dados construídos levando em consideração a declaração de imposto de renda. É oficial, de 2018. Então, nós precisamos, sim, olhar para isso. Por que eu tenho a Convenção CEDAW? Por que eu tenho a Convenção de Belém do Pará? Nós tivemos, né, a Revolução Francesa, com a viabilidade de uma declaração dos direitos do homem e do cidadão, até porque de Gaulle tentou falar que também a mulher estava inserida, ela foi guilhotinada. Então, essa declaração não incluía mulheres. Incluía realmente o mundo masculino. Então, nós precisamos, então, olhar por que nós temos tantas ações para confirmar essa igual humanidade ou o igual valor humano entre homens e mulheres. Se eu for olhar hoje, são legislações atuais. O Brasil também já teve. Foi mudado muito recentemente, por exemplo, a extinção da punibilidade no caso dos estupradores foi mudado no Brasil em 2005. E olhem que aprovaram, né, o Código, mesmo com o projeto andando no Código Penal, para mudança com relação ao artigo 107 da extinção da punibilidade, né, nos casos de estupro. Mesmo andando esse projeto, o Código Civil nosso, que foi aprovado em 2002, trazia lá no artigo 1520 a possibilidade, no Código Civil, uma questão penal com relação à possibilidade de extinção. Foi modificado agora, em 2019, depois de a gente atuar muito no Congresso Nacional para mudar isso. Eu estive lá muitas vezes para isso acontecer. Então, para vocês verem o que existe no mundo. E ainda, na Guatemala, essa é a realidade, a extinção da punibilidade. E aqui, quando eu entrei no judiciário, eu entrei em 99. Vamos para daqui a pouco 21 anos, né? Isso. Estamos juntas nessa. Então, o que vocês pensam que eu vi? Eu vi casos, processos que chegavam para mim, que a família, para a filha não ser apontada como a filha que foi estuprada, eles faziam um casamento entre o estuprador, menina de 12, 13 anos, para garantir a honra dessa menina. E, em seguida, passados 2 anos lá, né, que requisito legal, que era a nossa lei, tinha a possibilidade do divórcio, não é isso? Aí acontecia. Aquela menina lá, aos 15 anos, já era uma divorciada. Foi humilhada, estuprada, a família pediu para casar, sempre envolvia um quantitativo de dinheiro para que o estuprador não viesse responder ao processo. Essa era a nossa legislação, até 2005. Até 2005. Era assim que acontecia na verdade. Aquilo me indignava. Eu dizia para aqueles pais, como assim casar essa menina? Não, doutora, ela vai ficar sendo apontada na rua com uma menina que foi estuprada. Para a gente é uma vergonha. Não sei se vocês já viram a história de Mukhtar Mey. Mukhtar Mey também aconteceu isso, né?
Só que ela sofreu estupros coletivos. A história de vida dela, para aqueles que querem se inteirar, né, é um livro muito interessante e conta muito do perfil cultural dos países árabes, né? O que você tem? Você tinha uma ocorrência específica do irmão da Mukhtar, que se interessou por uma moça que era de uma tribo superior, e ele, por ficar olhando essa menina, os outros irmãos dela resolveram estuprar a irmã desse rapaz, porque essa era a penalidade. Então, ela sofre estupros coletivos. Depois dela sobreviver a esse estupro coletivo, ela volta para casa e a família pede para ela se matar, porque para ele seria terrível continuar a viver com uma filha estuprada, porque a família toda ficaria realmente com uma representação muito ruim social. Isso acontece hoje, não é há 100 anos atrás, é hoje. É hoje. Então, a gente precisa pensar, para vocês verem, olha, os judeus tinham essa oração, né? Tem uma estudiosa, a Flex, que ela estuda o papel da mulher em todas as religiões. E no judaísmo, agora que eles deixaram, né? Retiraram do livro de oração diária, havia uma oração diária deles, especificamente no Tratado de Menachó, né, 42b, que dizia o seguinte: obrigada, Senhor, olha só, o que tinha que recitar todos os dias, que me fizeste do povo de Israel, que não me fizeste mulher, que não me fizeste ignorante. Essa era a oração deles. Que lugar é esse do feminino? Então, vamos olhar as legislações de hoje. As meninas precisando casar a partir dos 12 anos, mediante um guardião. Sempre um homem, sempre. Ou pai, ou parente masculino, conduz esse casamento. Se eu for olhar no Afeganistão, sempre a unidade familiar, ela tem uma direção, né, e uma autoridade que é a do marido. Só no caso de deficiência mental do marido que pode se falar na autoridade da mulher. Em Mali, por exemplo, quem não viu, né? Comer, Rezar e Amar, né? Um filme bastante interessante da Julia Roberts, né? Que conta uma história real. Em Mali, por exemplo, o que acontece? A situação específica dos casamentos poligâmicos, que só, logicamente, só o homem que pode casar com várias mulheres. Se eu for olhar na Nigéria, não existe a possibilidade de condenação ou qualquer denúncia a respeito de violência doméstica, porque lá é legítimo o homem bater em sua própria esposa para corrigir. Tem vídeos, eu tenho várias pesquisas que eu produzo sobre essa temática, logicamente. E nesses vídeos, nós temos lá ensinando os homens como bater, onde bater para não causar grandes danos, não bater nunca na cabeça, enfim. Tem a forma de como corrigir as esposas. Isso hoje. Isso hoje. E aqui, a situação específica do Haiti, que é possível, né? A ocorrência ainda do assassinato das mulheres, né, sob o argumento de legítima defesa da honra do homem. E olha que interessante. Aqui fala especificamente que o homem pode matar, né, a mulher. E a mulher se encontrar, olha só, aqui se ele pegar a mulher com outro homem, pouco importa em que situação, né? Conversando, como for. E aqui fala que se o esposo levar uma outra mulher, uma amante, para o domicílio, para a convivência, a mulher só tem o direito de entrar com uma ação indenizatória. Nós estamos diante do mesmo código. Isso é hoje. E se eu for no Sudão, para vocês terem uma ideia,
As mulheres têm o dever de obediência aos maridos. E se ela deixar de obedecer, elas não vão nem receber alimento. É hoje essa legislação, é de agora, de hoje. Então, que lugar é esse do feminino? Que espaço é esse do feminino? Aqui, para vocês terem uma ideia, se um homem ele é assassinado e uma mulher é assassinada, a mulher, a indenização é metade do valor que é pago pelo assassinato do homem. Metade. Na Tanzânia também nós temos o casamento poligâmico, né? Mas a mulher nunca pode, lógico, contrair outro matrimônio. No Paquistão, por exemplo, olha o que chega no Paquistão hoje. Para ter processo de estupro, precisa de testemunho de 4 homens presenciais da penetração. Ou seja, não existe punição para os casos de estupro. Primeiro, porque é muito difícil fazer isso em público. E imagine em público 4 pessoas olhando a penetração. E não é possível um testemunho de mulher, somente testemunho de homens. Na Tunísia, as meninas só recebem metade do que recebe um homem na herança, hoje. Nos Emirados Árabes, também. Emirados Árabes tem a mesma legislação lá, de extinção da punibilidade, a mesma coisa que eu passei. Estou passando só algumas diferenças para vocês verem, mas se repete muitas das situações aqui analisadas. Aquilo que eu falei para vocês, se eu abrir o dicionário, a palavra mulher tem o sentido de cachorra, mulher, rapariga de mau gênero, estou falando aqui na nossa língua, tá? No português. Mulher, pessoa do sexo feminino pertencente à plebe. A plebe, ou às classes inferiores. Mulher como isso. Mulher como isso. Mulher como isso. O sentido de homem, maturidade, liderança, inteligência, integridade, poder de decisão, vitalidade, coragem, lealdade. A frase é um homem, é um elogio. A expressão de homem para homem, lealdade. De mulher para mulher, só se for propaganda da Marisa, não é isso? Não é? Então, o que nós temos? Isso é relatório mundial, porque as mulheres são excluídas da propriedade, as mulheres não recebem herança em muitos países, né? Não são consideradas efetivamente pessoas. Porque a partir do momento que eu faço essa apropriação do feminino, essa coisificação do feminino, eu não posso dizer que ela tem igual valor humano, porque vocês estão assistindo aqui, que existe um vazio em relação ao conceito do feminino. Uma relativização absurda que desqualifica a existência mesma da mulher. E isso tem os desdobramentos, como eu disse desde o início, tudo está interligado. Essa cultura é essa consequência. Qual é o resultado dessa cultura que nós assistimos todos os dias? Por que às vezes as mulheres não concorrem? Não concorrem, porque aonde que elas aprenderam que é o espaço delas? Basta ligar a televisão. Qual é o espaço do feminino? Então é importante que a gente possa, de fato, entender isso. Porque quando eu falo de cultura, eu falo de algo que legitima contextos, ações, atividades, relações. Eu falo em estrutura social.
Então, a gente consegue entender por que nós temos esse resultado. Por que mulher, às vezes, não vota em mulher? Mas aonde que ela aprendeu? Quando ela vê uma mulher, o cérebro todo é motivado a excluir, porque é isso que aprende a fazer. Eu lembro que, quando eu fui para Notre Dame, nós tínhamos aula de prendas, não é? Domésticas. Os meninos estavam tendo aula de laboratório, mas a gente tinha que ter aulas de prendas domésticas. Nós precisávamos bordar, nós precisávamos fazer crochê. Essa era a realidade. Exato. Isso. Para vocês verem, é um condicionamento cultural de séculos. Por que nós estamos assistindo isso? Mas isso é absurdo, isso é isso mesmo? Isso é isso mesmo. Isso é isso mesmo. Sim, olhe. Nós estamos lá para as freiras, né? Mas era realmente uma lavagem cerebral que a gente passava. O que vocês têm de realidade diante dessas exclusões sociais? É isso. Olha o quantitativo de analfabetos no mundo. Quantos são mulheres? Vocês já viram as leis, vocês já sabem os costumes. 2/3 de todo o trabalho no mundo é realizado por mulheres. E vocês veem isso na Índia. Normalmente elas são praticamente escravas, direito quase nenhum. Fora a situação cultural dos estamentos que são feitos, né? Das pretensões que hoje a legislação está tentando enfrentar, mas a gente sabe muito bem que ainda vai perdurar por muito tempo. Uma filha de prostituta é necessariamente outra prostituta. É assim que funciona na Índia. Tá? Os estupros coletivos é algo muito comum. Lá não se deve sair nunca sozinha. Para vocês terem uma ideia. É como se houvesse um pedido para a ocorrência do crime. Tá? Então, é necessário entender isso. E olha, quantas clínicas nós temos de fertilização onde os embriões femininos são descartados pela escolha do sexo masculino. Em outros países, o aborto seletivo, que são os feticídios. Né? Aqui é um vídeo que eu trouxe para vocês, foi até minha professora do doutorado, a professora Pilar Zambrano, que me encaminhou. Ela é professora da Universidade da Navarra, lá na Espanha, e passou essa reportagem lá, e ela me encaminhou para falar, olha, mais um caso aí de vocês, e olha a reportagem. Vamos ver. O som. Vou ter que voltar aqui, senão vocês não vão. Posso passar ou não? Esperar? Alguém me dá um ok, né? Mas enquanto isso eu vou conversando. Nós sabemos que o Brasil hoje é o 5º país em todas as ocorrências. A gente viu aqui um retrato dos países do mundo, né? Pode? A gente viu aqui um retrato dos países do mundo, mas o Brasil está em 5ª colocação nos casos de violência contra a mulher. Para vocês verem que a realidade, que a realidade cultural no Brasil nos leva a entender que nós não estamos tão diferentes disso que a gente assiste. Talvez só não esteja na nossa lei. Mas é uma realidade. Vocês querem ver? Uma aluna minha da Universidade Federal foi estuprada. E ela chorava copiosamente. A primeira pessoa para quem ela ligou fui eu. Ela estava aqui, os pais são de Sinop, estava aqui para estudar. E ela falava assim, eu não quero registrar porque imagina a desgraça dos meus pais saberem o que eu passei. Eu não quero registrar porque eu não quero ser envergonhada. Não quero que ninguém fale de mim na universidade. Olha que peso é esse. O que ela vai ter que carregar sozinha para o resto da vida? E esse cidadão vai sair ileso. E vai fazer de novo, com mais quem? Com quantas? Então nós estamos diante de uma situação muito grave,
que é uma cultura que deixa de perceber essa dor real do feminino. Então vamos lá. Brasil tiene una de las mayores tasas de femicidios en el mundo y ahora está impactado con el asesinato de una abogada a manos de su marido. Uma advogada. Las imágenes que les mostraremos a continuación son crudas, pero la policía brasileña las ha difundido para concientizar sobre la violencia intrafamiliar y la necesidad que sea denunciada. Daniela Valenzuela nos cuenta los detalles. En Brasil, el dicho dice que en pleito entre marido y mujer, la cuchara no hay que meter. Não se mete a colher. Ese fue el gran problema. Nadie dijo ni hizo nada cuando Tatiana Spencer se gastó la voz pidiendo ayuda a sus vecinos del cuarto piso que simplemente no intervinieron en la pelea que le costó la vida. 15 minutos gritando, nenhum vizinho, nem porteiro, ninguém acudiu. Ó, desde o carro ele agredindo ela, olhem ali. Ó, ela tenta escapar, ele pega ela pelo cabelo, olhem. Olha como ele puxa. La pesadilla continuó cuando llegaron al estacionamiento. Luis Felipe Continúa. se bajó del auto y después lo obligó a hacer lo mismo. Al rato empezó a ahorcarla. Sin salir, Enforcando, ela tenta ali esconder, gritando. detrás de un pilar mientras su marido estacionó el auto. No fue más Ele que un vai, respiro. Se devolvió a ela tenta buscarla y correr. alcanzó en el Todo mundo assistindo isso. y no pudo cerrar. Luis Felipe marcó el cuarto piso donde estaba su departamento, pero cuando llegaron no la dejó bajar. La empujó y le pegó hasta que recorrieron otros pisos y volvieron al suyo. Ele continuava a bater nela, foi em vários Ahí pisos lo até empujó a entrar no bajar. apartamento Las cámaras mesmo. Aí. No pudieron ver qué pasó después con ella. Los vecinos ahora cuentan que la escucharon gritar y pedir ayuda por 15 minutos. Y que tras eso, Luis Felipe la habría Olha lá, tirado. jogou ela do apartamento. Las cámaras captaron Aí ele también volta el pra pegar o corpo. Olha ele pegando o corpo. Tatiana para llevarlo de vuelta a la casa. Já tá morta. Olha só. Después volvió al Vai ascensor limpar. para limpiar la sangre, bajó al estacionamiento y escapó en E olha o su que ele vai auto. falar no Muy vídeo. Yo choqué el auto porque en medio de la situación la imagen de mi esposa no salía de mi cabeza. Yo choqué y me pegué en mi antebrazo, en el brazo. Hasta hace solo unos días insiste en que él no la mató. Todavía está en mi cabeza la misma imagen porque yo soy inocente. Yo la amo mucho. Las imágenes conmocionan Eu a amo no solo muito. Paraná, sino a todo el país, que tiene la Isso é séptima amor? tasa más alta de femicidios en el mundo. Se estima que por cada 100.000 mujeres, 4,4 mueren por esta causa y muy pocas denuncian violencia de pareja. Ese fue el caso de Tatiana, que nunca denunció abuso. Nunca Y denunciou. contó a sus amigas y familia que Luis Felipe la odiaba y que quería separarse. Por eso ahora su hermana creó la cuenta de Instagram Todos por Tatiana, donde sube fotos de ella, pero también invita a las mujeres a denunciar para no tener que volver a ver imágenes como estas. Então é importante a gente pensar, né? Por que nós estamos diante dessas realidades, né? Brasil tiene Opa. una de Por que ela gritou por 15 minutos? Porteiro, todo mundo estava assistindo essa realidade. Contudo, ninguém agiu. Como é forte ainda essa cultura, né? Que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ela foi até ser assassinada, de fato. Então, como é importante que tenhamos em conta isso. E quando acontecer, não tenham medo de denunciar. Às vezes vocês estão vendo um vizinho, um parente, alguém. Tem que botar um fim nisso. Isso não é relacionamento, isso não é saudável, isso não é vida, isso não pode acontecer jamais. Ninguém pode ter o controle de vida e de morte em relação ao outro. E olha como ele tem coragem de declarar que ele não a matou. Imagina se jogar, se tudo isso aí não é esperar a morte, de fato.
E ainda fala que a ama. Para vocês verem esse espaço cultural que precisa ser enfrentado em relação ao feminino. Se nós estamos olhando a realidade da ausência do feminino nos poderes, nos espaços públicos, nos espaços de decisão, nos espaços que sejam realmente de maior representatividade, relevantes, tem um sentido. E esse sentido está exatamente nessa dimensão cultural, que estratifica, que estrutura, que sistematiza a exclusão do feminino, a desqualificação do feminino. E compete a nós mudarmos essa história. Quando eu falo que a cultura depende de quem? Quem é que faz cultura? Quem constrói parâmetros de costumes, senão nós mesmos? Então, é importante vivenciar essa equidade desde as nossas casas. Eu tenho um casal de filhos, ambos ajudam em tudo. A mesma forma como eu trato a minha filha, eu trato o meu filho. Porque eles precisam acreditar que eles têm igual potência, igual dignidade humana. E que eles podem chegar aonde eles sonharem, onde eles acreditarem, sem esses padrões estruturantes de exclusão. Agora, para aquela criança que liga toda hora a televisão, da Globo ou qualquer uma outra SBT, as reportagens elas são massificadoras. Já criaram padrões comportamentais. Então, cuidado, porque vocês podem estar fora e isso vai sedimentando relações, estruturas, convivência, costumes, ações, condutas. Porque nós somos aquilo que recebemos. Então, é importante dimensionar essa realidade cultural. Esses foram os casos que eu acompanhei quando eu fui a juíza da primeira vara de combate à violência doméstica contra a mulher. A desembargadora Shelma, que foi minha professora da universidade, ela me chamou e falou, não, você é que vai ficar responsável pelas instalações, estruturações dessas unidades. E foi realmente um trabalho... trabalhava... exato. A desembargadora Shelma era um fenômeno. Eu lembro que, nessa época, para estruturar as unidades, eu chegava a sair do tribunal 3 da manhã, para vocês terem uma ideia do trabalho que foi isso. Do trabalho que foi isso. Porque significava enfrentar muita coisa. E tinha comentários muito ruins nessa tentativa de fazer com que a lei desse certo. E é só uma lei que veio para combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Ainda temos muito para enfrentar. Porque a hora que se entra uma mulher no metrô, o que ela passa? O que acontece? Por que hoje tem a história dos apitos lá no Rio de Janeiro, dos alfinetes lá em São Paulo? Se alguém tenta se aproximar, esfregar a genitália em uma mulher. Nós temos essas realidades, as realidades dos assédios, dos mais diversos, os crimes sexuais, fora essas outras ocorrências que nós sabemos, a violência institucional, quão difícil é para uma mulher subir, quanto tempo ficou só a desembargadora Shelma. A gente precisa olhar para isso, isso é uma realidade, isso é uma projeção. Então, eu tive a oportunidade de tê-la como minha professora e fiz o curso do BID, que é a Jurisprudência da Igualdade. Inclusive, tive a oportunidade de ter o professor Cansado Trindade, a professora Silvia Pimentel, que são exemplos. Mas no mundo nós temos isso, casamentos de homens de 30 anos com meninas de 5. De 5. Quem são essas meninas? Meninas entregadas com pagamento de dívida. Que lugar é esse do feminino? A gente precisa falar dessa verdade, é uma verdade. Olha, esse caso aqui foi que eu atuei. A mulher quis separar dele, ela estava grávida, olha isso. Ele tirou as pernas dela para ela não conseguir e bateu até matar. E tirou o bebê. Olha aqui. Um caso que a gente atuou, esse aqui também. Ela tentou separar, olha isso. Ele nem de estuprá-la.
Então, são realidades. Esse caso foi terrível, porque os filhos tentaram segurar o pai. E é difícil. Eu lembro que eles não conseguiam falar, eles ficavam com problemas seríssimos, eles ficaram bloqueados. Sabe quando a pessoa fica sem contato externo? Essas crianças ficaram assim. Elas lutaram com esse pai. Mas essa foi a situação. Esse foi um caso que eu acompanhei, infelizmente. Então, eu preciso responder. O que é essa violência de gênero? Né? A gente fala... Está tão difícil falar essa palavrinha, mas a gente precisa falar porque é dimensionamento cultural. Muda-se o gênero da palavra, muda-se o sentido em relação ao feminino. E hoje são temáticas diversas. Né? Nós temos a temática da pluralidade de gêneros, que é uma demanda específica, né? Dos LGBTTI, inclusive transgêneros, que querem, na verdade, participar de todas as ações políticas públicas, direito ao casamento, tudo isso. Mas quando eu falo, é uma outra pauta, quando eu falo perspectiva de gênero na análise da violência contra a mulher, eu falo de uma justificação a partir do gênero, a partir de uma compreensão daquele gênero para conduta e o relacionar. Então, eu preciso, e a ONU fez isso, inclusive grandes teóricos como Reis, Vibes-Case, Silberman, Capaldi, foram grandes teóricos que tornaram possível essa agenda. Hoje que a gente está vendo essa agenda 2030 da ONU, na verdade, veio sendo construída a partir de vários pesquisadores internacionais, que nós temos aqui, da Suíça, da Espanha, dos Estados Unidos, da Inglaterra, que dimensionaram essas realidades das mais diversas. Reis, inclusive, é o mais famoso, porque ele conseguiu estruturar, diante de um gráfico, toda a projeção que nós tínhamos do individual para o social, isso diante de quantitativos observados, desde a estrutura familiar, ou seja, condutas repetidas de violência, sendo que essa criança era verificada durante um tempo qual era a conduta dela em relação à relação dela com o feminino e, posteriormente, a situação da sociedade. Em que sociedade se encontra? Uma sociedade de maior exclusão do feminino, a maior projeção também da violência. Então, nós tínhamos dimensionamentos projetados. Dimensionamento do individual, a partir do relacional, ou seja, na relação específica, tanto familiar como ambiente de trabalho. Depois dessa, a projeção no ambiente da comunidade, ou seja, os mais próximos, situação ali daquela cidade, daquele município, até daquele bairro, como também social, ou seja, qual é o retrato do Brasil? Aí a gente já olha a nível de sociedade. Então, ele conseguiu dimensionar isso e provar o quanto nós tínhamos, tanto de projeção do núcleo familiar para o social, para a sociedade, como da sociedade para o mundo individual. E quantitativamente, porque ele observou famílias durante um prazo de 15 anos, para vocês terem uma ideia, do estudo que ele fez para provar realmente essas diferenças com relação ao exercício dos direitos e a possibilidade mesmo de estruturações, de estruturar a vida, de construir o mundo. Porque nós somos a nossa realidade e as nossas circunstâncias. Nós somos isso. Então, é importante pensar toda essa questão. E aí eu vou voltar um pouquinho, toda essa projeção filosófica, que eu acho que é muito importante a gente entender por que a gente vive esse estado de conceito do feminino. Por que a nossa cultura é essa? A gente precisa entender também isso. Para Kant, a mulher era menor de idade, tá? Tanto na esfera moral como na jurídica. Ela não aprenderia geometria, nem ensinava, porque entendia-se que ela não deveria aprender nada disso. No entanto, nós teríamos que cultivar o charme, da mulher, mas manter sempre sob controle. Tá? Isso é ele dizendo. Tá? Tá aqui em espanhol, porque como minha tese de doutorado ela foi construída no espanhol, por isso que está em espanhol. Tá? Tudo isso foi uma pesquisa dimensionada. Ok?
Se eu for olhar, por exemplo, Hegel, olha o que falava Hegel. As mulheres podem até ter boas ideias, exemplo de elegância, mas o ideal não é acessível para elas. A diferença que há entre homens e mulheres é a que existe entre os animais e as plantas. Para vocês terem uma ideia. São grandes pensadores da filosofia que são projetados. Uns 2 meses passados, na rede de e-mails do MPF, só para dar um exemplo disso que a senhora está falando, a gente tem uma rede de e-mails chamada Rede Membros, e um subprocurador-geral da República falou o seguinte: mulheres em posições de liderança são tragédias. Exemplo, Raquel Dodge, Grace Mendonça na AGU, Dilma Rousseff e Carmen Lúcia. Um subprocurador-geral da República falou isso para uma rede de e-mails só de membros do MPF. A crítica que ele tinha à gestão, eventualmente dessas 4 mulheres, ele atribuiu ao fato delas serem mulheres. Para vocês verem como é difícil. Agora, vamos olhar, avaliar esses homens todos que passaram pelo poder? Vamos fazer análise? Eles estiveram o tempo todo com o poder. Quantas guerras, quantas tragédias, quantos erros, quantos absurdos que, às vezes, o que eles fazem. Vamos lá na China, né? Se fosse uma mulher, ia falar que era uma histeria. Ninguém fala, né? O homem ali, né, um ditador, não tem histeria, não é isso? Para vocês verem o que é construído em relação ao feminino. E isso é no mundo inteiro, aqui também. E a gente sabe, quando a gente tenta se posicionar, né, desembargadora Marilce, a gente sabe quanto é difícil. Para eu estar aqui, para eu estar já há quase 21 anos na magistratura, eu sei, desde o início, como foi. Não é fácil. Por isso, muitas, é possível, por isso muitas desistem. Muitas nem concorrem. E isso é importante de mencionar para que as mulheres concorram, para que as mulheres acreditem, porque precisa ser rompido esse ciclo. Precisa ser construída uma nova projeção cultural. Uma projeção que seja efetivamente de equidade. Se a gente for para Schopenhauer, né, o simples aspecto da mulher revela que não é destinada nem aos grandes trabalhos intelectuais, nem aos grandes trabalhos materiais, paga sua dívida, a vida, não pela ação, mas pelo sofrimento, as dores da maternidade, os cuidados inquietantes da infância, deve obedecer ao homem, ser uma companheira paciente, que lhe torne a existência calma. A vida para ela pode decorrer mais silenciosa, mais insignificante. Eu sei quantas mulheres têm potência. Eu tive a oportunidade de vir de uma família árabe. Eu sei quanto foi difícil para mim em relação ao meu pai. Meu pai, a todo momento, pedia para eu não me pronunciar. Era muito difícil. Eu e meu irmão somos juízes. Então, assim, eu já tive esse enfrentamento dentro da minha casa. Mas eu também tinha uma avó que me dizia, mesmo eu passando por aquela circunstância, ela não enfrentava, ela não contrariava meu pai quando ele falava, mas quando ele saía, ela falava, você pode, você vai, você consegue, eu quero te ver lá, e assim foi. A minha avó, eu tenho assim, uma honra imensa de manter e ter isso no meu coração e levar o nome dela, porque o nome dela era a minha idade. Então isso para mim é muito significativo. E ela foi delegada do Tribunal de Contas da União, numa época impossível, para vocês verem a capacidade dela. Muito inteligente, realmente. Então é isso, para vocês verem o que é construído, né? Nietzsche, olha só,
Na mesma ordem de ideias alta, que é a verdade para uma mulher, desde o princípio nada tem sido mais estranho, repugnante e hostil à mulher do que a verdade. Sua grande arte é a mentira, sua maior preocupação é a mera aparência e a beleza. Nós, homens, confessamos, veneramos e amamos precisamente esta arte, este instinto. Olha como ele é terrível. É como se ele conduzisse as mulheres para ficar exatamente nesse lugarzinho. Porque isso agrada aos homens. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. O agradar, né? Você tem que ser quem você é. Cada um aqui tem uma potência, cada um nasceu único, não tem ninguém, absolutamente ninguém igual a você no mundo inteiro. Olha que coisa mais linda isso, doutora Vanessa, não é? Então, é importante trazer a sua qualidade, a sua sensibilidade, a sua história diante da vida. É única. E isso precisa ser dimensionado. Quão perde a humanidade? Quantas perdas intelectuais de potência em decorrência disso que nós assistimos, de desqualificação, de imposição, de condução para um espaço específico que as pessoas têm que repetir, repetir, repetir. Então é necessário romper com esse universo. Novas simbologias, é isso que nós queremos construir. Enquanto nós temos horizontes plurais, deste lado nós temos horizontes ainda muito sombrios para o feminino. Nada mais justo do que a equidade. Vivermos a representatividade do humano. Todos nós aqui temos geneticamente essa representação equânime. Todos nós aqui somos 50% das nossas mães e 50% dos nossos pais. A biologia já nos ensina. A natureza nos ensina. O compartilhar significa novos olhares, novas percepções, novas dimensões para a análise da problemática que é humana. E é exatamente nessa pluralidade que eu vou ter o dimensionamento do melhor fazer, de como agir, de como lidar com determinada situação social. Então, quanto o mundo não tem perdido em decorrência desse isolamento? Nós precisamos pensar também nesse todo. Então, quando eu digo que eu tenho toda uma projeção internacional para a equidade de gênero entre homens e mulheres, para essa igualdade de valor, que as palavras não tenham sentidos dúbios, elas têm o mesmo sentido, independentemente do gênero. Igualdade de gênero. E isso significa, sim, viver culturalmente uma nova dimensão relacional. Por que não auxílio mútuo? Por que não o companheirismo? Por que não o compartilhamento? Qual a razão disso? Então, nós precisamos enfrentar essas realidades, porque senão a gente lida com isso. Ó. Abel, Nasser, Ibrahim, Mahmud, egípcio, esfaqueou até a morte 4 de suas filhas, enquanto dormiam, e feriu outras 3 pela vergonha que sentia por não ter tido um filho depois de 18 anos de casamento. Informou a polícia local. Olhem isso. Antes de amanhecer daquela segunda-feira, ele se dirigiu para o quarto das 7 filhas, com idades entre 3 e 15 anos. Em seguida, as esfaqueou enquanto dormiam, de posse de 2 facas, uma em cada mão. Matou 4 delas e feriu seriamente as outras 3. O pai ainda teria declarado: eu as matei porque não queria meninas, queria um menino. Sentia como se fosse uma humilhação ter tido filhas. Quantas clínicas, esse aqui é um estudo bastante interessante, do David Bunen,
que trabalha especificamente a questão das exclusões dos embriões femininos nas clínicas de fertilização, no mundo inteiro. Então, é importante a gente dimensionar essa realidade. Quando eu falo de construir espaços igualitários, e a temática da palestra de hoje é exatamente essa, pensar o coletivo a partir dessa projeção de equidade, e por isso a participação das mulheres na justiça, dentro de toda essa projeção no que se refere à Resolução 254, 255 do Conselho Nacional de Justiça, a portaria número 8 também do Conselho Nacional de Justiça, né? Nós precisamos entender por quê. Por que existe ainda essa necessidade de ordenar uma inclusão, quando deveria ser natural? Quantas mulheres muito capacitadas para somarem? Por que desacreditar as mulheres? Por que desqualificar o feminino? São potências, e essas diferenças é que torna o todo muito mais belo, torna a vida possível. A ministra Carmen Lúcia, ela tem até uma história bem interessante que ela conta do que ela passou até chegar no Supremo Tribunal Federal. O quanto ela foi apontada, o quanto que as falas dela foram interrompidas as falas durante as conduções dos processos, o que ela presenciou junto a outros pares de comentários em relação, desde a ministra Ellen Grace e as demais componentes. Então, é importante entender por que ainda há isso. Porque nós temos uma Constituição que fala: homens e mulheres são iguais perante a lei. E esse aspecto não pode ser só formal, tem que ser material. Uma Constituição que fala na dignidade da pessoa humana. Todos aqui são humanos. Todos portam dignidade pela própria existência. E cada um é único, cada um tem muito a somar na sua potência, na sua capacidade, na sua forma de lidar com o todo, na sua experiência, na sua história de vida existencial mesmo. Então, é importante repensarmos certas estruturas para que haja efetivamente mudança comportamental. A ONU, além de trabalhar esse foco de inclusão, ela fala exatamente nos compromissos, e aí, novamente, eu vou precisar do som. Vou tirar. Está em inglês, mas eu vou fazendo a tradução. Ok? Olá, mundo. Nós temos um problema. Vamos falar sobre fatos? Fatos rápidos. No mundo, 50% das violências sexuais ocorrem com meninas menores de 16 anos. 603 milhões de mulheres nascem em países onde a violência doméstica nem sequer é crime. 70% das mulheres do mundo reportam experiência de violência física ou sexual. 60 milhões de garotas no mundo todo são obrigadas a se casar. Uma violência contra a mulher é um escândalo global. Mas nós temos uma solução. E aí nós temos a resolução também, né? Vamos manter as nossas promessas? Manter as nossas promessas. Declaração de eliminação, plataforma de bens e as convenções. Vamos virar esse script? Compromisso. Então, vamos zerar as ocorrências de violência sexual. As mulheres não nascerão mais em países onde a violência não é considerada crime. Não teremos mais esse percentual de violência física e sexual contra a mulher. As meninas não vão ser mais obrigadas a se casarem. Porque promessa é promessa. Vamos mudar esse script? Violência contra a mulher é crime, né?
Então, hoje vocês tiveram um pouquinho dessa dimensão histórica. Eu espero que eu tenha esclarecido pelo menos o básico, porque é muito para se dizer. Poderia retratar em cada país uma realidade com vocês, porque esse é meu mundo de pesquisa. Tá? Eu convido a todos, se quiserem participar também do nosso núcleo de estudos da Universidade Federal de Mato Grosso, é um núcleo de vulnerabilidades. É uma temática bem interessante, das mais vastas, não trabalha só a questão da violência, que já é muita violência, a questão da violência contra a mulher, mas também várias temáticas de vulnerabilidade, a exemplo das ocorrências de pedofilia, as situações específicas de exploração sexual de crianças, como também toda a perspectiva de projeção do ECAS, o Estatuto do Idoso e várias outras temáticas bem interessantes para a nossa vida, efetivamente, diante de uma Constituição que se diz democrática e de direito. Eu queria aqui agradecer a oportunidade, desembargadora Marilsen, por estar aqui, por poder ter ouvido tantas palavras também que encantam e nos fazem perceber que é possível, sim, ter novos horizontes. Agradecer também a doutora Vanessa pela presença, doutora Vanessa, pela sua capacidade. Eu já vi, conversei com muitas pessoas aqui, pela atuação da senhora, seriedade, sua disposição nesse tribunal. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua história. Eu queria aqui registrar que a desembargadora Marilsen, para mim, é um exemplo. Gostaria de falar isso publicamente, desembargadora, pela sua história, sua família, sua construção, a sua posição no tribunal, o seu trabalho, a sua ética, isso é modelo para muitas. Eu quero que a senhora saiba disso, tá? Inclusive para mim. Eu queria agradecer a toda a plateia, agradecer a toda a equipe, parabenizar pelo trabalho que vocês têm feito aqui, para que essa equidade não seja só fala, não seja só palavras, mas que seja efetivamente uma realidade social. Quero agradecer aqui a minha amiga Cristiane, que se empenhou, foi no gabinete, correu atrás para pegar isso e aquilo, para tornar isso aqui possível. Tá? Obrigada pela sua dedicação, pela sua forma de lidar, seu empenho, sua competência. Tá? E que estejamos todas aqui prontas para essa mudança. Nós todos, homens e mulheres, podemos construir uma nova história. Uma história que seja realmente digna para a humanidade e que o Brasil não seja mais 7º colocado em feminicídio, já está, aliás, indo para o 6º, tá? Não sei se vocês estão sabendo, mas mais 2 ocorrências de feminicídio a gente vai para o 6º. Além disso, nós estamos na 5ª colocação mundial de violência contra a mulher. Isso é muito grave. Isso só levando em consideração as notificações oficiais, que não é muito. Acabei de falar para vocês especificamente de um caso da minha aluna, que não registrou o boletim, que preferiu ir atrás da pílula, dos tratamentos, mas não conseguiu enfrentar a realidade dela, com a família, enfrentar. E quantas não desistem? E quantas não vão? A gente precisa encorajar todas, cada vez mais, para mudar essa história. Porque é só diante dessa mudança que o novo é possível. Que essa dignidade se realize em cada um de nós, pelas nossas condutas e nossas ações. Parabéns pela iniciativa, parabéns ao tribunal, me sinto feliz de retornar a casa. Estive aqui como servidora e quero dizer para vocês que, para mim, é uma grande honra retornar aqui. Muito obrigada. Convidamos a juíza-membro do TRE, doutora Vanessa Curti Perenha Gasques, para fazer uso da palavra e entregar o livro Evolução Histórica da Justiça Eleitoral Mato-Grossense e o certificado de palestrante à doutora Amine Haddad Campos.
Pronto. Então, eu estou aqui com a palavra para o encerramento. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer as palavras da doutora Marilsen e dizer assim, que eu sinto muito mesmo por não ter, durante todo o meu biênio, ter convivido com a senhora aqui, ter dividido esse espaço de debate, de decisório, com Vossa Excelência, que teria sido, assim, acho que fantástico, até por conta daquilo que o doutor José Ricardo falou, do observador, das impressões que o observador, né, traz, né, para dentro desse debate político. E a doutora Mini também, pela essa excelente palestra, para mim, especialmente, que sou da Justiça Federal, a gente não tem tanto contato com a questão da violência, né, contra a mulher, e assim, assusta. Eu estava aqui até tremendo já, e com as coisas que a gente vê, que a gente sabe que acontece, mas vocês têm uma vivência e uma experiência muito maior com essa questão do que nós, e para mim foi de grande aprendizado a palestra da senhora. Eu gostaria aqui, antes de encerrar, trazer, primeiro, assim, parabenizar a organização desse evento, de tão assim importante que eu penso que esses debates são para a instituição, né? Porque esses espaços, o espaço do feminino nas instituições, ele tem que acontecer com maior consciência de todos. Às vezes eu até falo assim, as mulheres, aqui eu vejo uma plateia, né, com a sua maior parte composta por mulheres, e eu penso assim que ele tem que avançar também para homens. Eu vejo vários homens aqui, mas poderia ter mais, porque a gente percebe o quanto esse apoio, doutor, é importante para a nossa luta, porque não é uma luta só nossa, é da sociedade, né? E assim, quando eu vejo assim, o Ministério Público aqui atuando, né, doutor Pedro e tudo, nessas questões de gênero, e com essa, quer dizer, ela vem através de um homem, né, que antes de ser procurador ele é um homem, mas ele apoia e endossa essa ideia, né, e traz essas questões para ser discutida nesse espaço decisório. E assim, sempre aqui, né, eu tive essa oportunidade agora com a doutora Marilsen, mas a única juíza membro, né? E aí isso assim mostra aí como nós ainda temos um déficit de representação, né? Isso dentro do espaço do Poder Judiciário. E aí a gente questiona o porquê disso tudo, né? Eu faço parte da comissão da AJUF Mulheres, né? E lá dentro desse espaço nós começamos a discutir o porquê que essa base dessa pirâmide está invertida. Quer dizer, nós temos um número até grande de juízas que ingressam, mas a progressão na carreira não é proporcional, né? E aí começamos a fazer alguns questionários e investigar quais seriam as razões. Uma das questões que nós percebemos que fazia falta era um membro de comissão, né, de concurso. O que nós percebemos? Que algumas colegas, quando elas entram e vão passar pelas entrevistas e prova oral e tudo mais, elas são questionadas em algumas coisas que os homens não são. Perguntam para a senhora, vamos supor, concorrente a um cargo, o marido da senhora irá acompanhá-la? Ninguém pergunta para a esposa do senhor vai acompanhá-lo para o interior? Então, assim, sabe umas questões assim que você não sabe se você responde que sim, que não, você não sabe nem o que é bom, né? O que né? Pode ser que sim, pode ser que não. Quer dizer, no momento oportuno, uma questão familiar será decidida, mas por que isso teria importância para o ingresso? Então, assim, algumas questões que são nos colocadas dentro dos espaços institucionais, e é isso que falta avançar muito, porque a justiça, infelizmente, a estrutura, como a doutora Marilsen colocou, a estrutura física não é pensada para as mulheres. A estrutura institucional ela não é pensada pelas mulheres. Porque, se fosse pensada, talvez teríamos até espaços para aleitamento. Dentro dos espaços institucionais, nós não vemos uma adequação. E o que acontece?
acaba acontecendo que os homens acabam se sobressaindo em produtividade, porque nós não conseguimos, dentro do espaço institucional, muitas vezes, atuar com o potencial que nós temos como mulheres e também dar respaldo aos nossos outros compromissos, né? Não é raro a gente ver que os cargos de direção, de chefia, cúpula mesmo dos poderes, eles acabam sendo preenchidos por homens. Por quê? O homem tem disponibilidade, né? Às vezes a gente percebe que numa convocação, por exemplo, para auxílio no tribunal, não sei se acontece com o de vocês, mas no nosso acontece, acaba tendo uma certa fraternidade masculina nas convocações. Aí, quando você vai ver, é assim: não, eu preciso de alguém que possa ficar até as 9 horas da noite aqui, eu preciso de alguém que consiga ficar até as 10. Então, as mulheres vão sempre ficando em outros espaços. Ou seja, se ela não auxilia, ela também não vai ter um espaço depois para uma vaga por mérito, visibilidade. Né, doutora? A senhora, eu sei que tem doutorado e tudo mais, eu não consegui avançar academicamente, né, num mestrado, num doutorado. Não. Mas, assim, o que a gente percebe? Por exemplo, se eu vou disputar com um colega meu, por mérito, ele tem doutorado, eu não tenho, eu não consegui fazer. Eu não tinha como deixar 3 crianças, mais uma enteada, mais uma... deixar todo mundo para ir fazer o doutorado. Eu não consegui, né, fazer. No meu grupo familiar não teve esse espaço ainda, eu não tive essa oportunidade. Aí, na hora que vai concorrer, fala assim: mas você vai concorrer, ele tem doutorado. Aí eu falo assim: mas para ser juiz precisa, né? O doutorado é ótimo, é bom, é um acréscimo, mas, gente, eu fiquei atuando aqui, eu não saí, não me afastei. O colega afastou 2 anos para o mestrado, 2 anos para o doutorado, tal, e depois ele que vai para, né, o tribunal. Eu fiquei aqui atuando. Então, assim, obrigada. Então, são essas questões que têm que começar a ser colocadas, ser postas. E aqui, olha, assim, a minha satisfação da doutora Marilce está aqui. Porque eu tenho certeza que ela passou por isso. Quando eu falei assim ontem, tenho certeza que algumas coisas que eu passei, a senhora também passou. Essas dificuldades, esse olhar, parece coisa assim, às vezes, quando te pergunta assim, uma pergunta direta: a senhora já sofreu discriminação por ser mulher? Às vezes a gente não tem essa resposta, porque... Você não, né? Então... Porque, às vezes, não é direto, não é assim aquela coisa. Não, você é mulher... Às vezes viu? Já teve situações de eu estar em sala de audiência, o advogado chegasse e falar: nossa, esse mundo está perdido, uma juíza, uma procuradora, uma não sei o quê. Já teve até assim, direto já, né? Mas, assim, são algumas questões que são invisíveis e elas estão nas instituições. A gente percebe isso. Certa vez, uma servidora estava lá, cabisbaixa, lá na vara. Aí o diretor chegou para mim e falou assim: doutora Vanessa, ela quer falar com a senhora. Meio assim, eu falei: aconteceu alguma coisa? Eu olhei para ela: tá bom, vou receber ela na minha sala. Aí chegou lá na minha sala, ela chegou assim, ela falou: é que eu queria te falar uma coisa. Eu estou grávida. Parabéns! É que eu vou ter que sair de licença maternidade. Eu falei: eu sei disso. Não, mas a gente sabe que tanto que precisa aqui do trabalho, a gente sabe que tá porque sempre tá, as varas sempre estão lotadas, sempre está precisando muito. Mas, assim, aquela sensação... Na hora que eu vi aquilo lá, aquele medo dela de contar para mim que estava gestante, eu falei: tem alguma coisa errada, gente. É um direito dela, mas, assim, existe isso, às vezes, até entre as mulheres. Às vezes você vê juízas falando: meu Deus, eu estou com 3 de licença. E, assim, às vezes ela não se dá conta que ela também é juíza e ela também vai, em determinado momento, fazer uso de uma licença maternidade. Então, assim, são coisas que
no dia a dia que a gente não vai se dando conta que isso são obstáculos para nosso alcance, para a gente conseguir subir. Na minha carreira, por exemplo, o juiz federal, ele ingressa, ele vai para o interior. Aí ele começa a vida dele. Aí ele, como juiz substituto, ele vai se removendo até chegar a um espaço na capital. Aí, quando ele chega na capital como juiz substituto, abre promoção para juiz titular. Que você não sabe se é promoção ou se é... O que é? Que você vai ter que ir lá para o interior de novo. Você promove o juiz titular lá de Sinop. No meu caso, eu fui para Diamantino, né? E aí vem a outra. Quando eu promovi, eu passei assim, um processo difícil na minha vida, pessoal. Eu já estava com 2 crianças pequenas e saiu o edital de promoção. Eu falei, vou me inscrever, tal. Aí, primeiro, aquela conversa em casa, o marido, tal, as crianças não vão, e tal. E eu, olha, peraí. E aí, conversamos e chegamos a um acordo que eu iria. Aí, eu vou me promover. Aí vinha uma pessoa e falava assim, você vai ter coragem de deixar seus filhos aqui? Parecia assim, sabe, aquela pressão social. Você vai ter coragem. Será que falam isso para um juiz? Você vai ter coragem de deixar seus filhos. Sabe assim, a pressão social é muito grande. Aí até eu me sentia uma mãe, assim, falei, gente, eu vou ter coragem. Eu vou. Aí depois eu comecei a me convencer que eu ia ter coragem, sim, de dizer para minha filha que é possível isso. Eu vou estar dando um exemplo para ela. Não é fácil conseguir as coisas, não, minha filha. Mamãe tem que ficar longe um pouco, mas a mamãe volta. E vai. E assim é. Então, é possível. Então, doutora Marilce, quando teve essa discussão... Desculpa, gente, se eu estiver me alongando. Mas quando teve a discussão de gênero aqui, a participação da mulher na política e tal, aí vieram, certa vez, os alunos aqui e questiona, vai para lá, vai para cá. Aí um membro falou assim, as mulheres são mais inteligentes, elas não querem participar da política. Para mim não tem nada a ver com inteligência isso. Não é questão de ser inteligente e não querer participar. Os espaços não estão prontos para ela. Dentro do partido, não tem espaço, eles não investem em lideranças femininas, por isso que nós não temos candidatas. Que município desse que não tem uma professora atuante, que não tem uma merendeira, ou uma diretora, ou uma enfermeira, quer dizer, sempre tem gente super atuante, que é capaz de fazer gestão pública, mas que ela não tem investimento de um partido, e falar assim, olha, a senhora dá uma excelente liderança, vamos entrar para o nosso partido, entre na política, a senhora vai ter nosso apoio, a senhora vai ter dinheiro, porque precisa do dinheiro também. O que eu estava vendo, até a doutora Marilson, numa prestação de contas aqui, eles passaram o dinheiro que foi destinado para a mulher 5 dias antes da eleição. Então, o que você espera que a mulher faça com esse dinheiro 5 dias antes da eleição, quando os outros receberam desde o início do processo eleitoral? Então, assim, o que a gente vê é que precisa evoluir nesse aspecto. E dinheiro público, né? Então, assim, sem contar que toda essa discussão, passar pelo menos por mim, e com todo respeito ao posicionamento de todos, mas, assim, casos gritantes de fraude. Que nem a doutora Marilce falou aqui, da mulher que sai com o marido, da mulher que fala, inclusive, olha, eu assinei um talão de cheque, entreguei para o coordenador da campanha, ele usou o meu dinheiro, tudo isso e passou pelo tribunal, e o tribunal não enxergou essa fraude. Eu entendo que tem um reflexo grande na chapa, na composição, pessoas que não participaram, mas isso é um custo social. Uma hora, nós vamos ter que fazer ajustes. Nós não concordamos que precisa de mais mulheres lá? Sim. Então, todos são fiscais disso. Se eu vou compor uma chapa, eu, homem, vou falar assim, espera aí, que mulher que está realmente disputando? Vem cá, ela vai ter condições... Não é sua esposa, não vai disputar junto... Não está certo isso aqui. Vamos cá. Sabe assim, acaba todo mundo. Quando tiver um precedente que anular,
Inverte a lógica. Nós não tivemos nenhum único caso. Sim. O que acontece? Olha, né? Ano que vem você vota em você, pelo menos isso. Então, assim, você tira um argumento poderoso do Ministério Público. Não, ela teve um voto, o dela, né? Mas tudo bem. Então, assim, são questões que nós precisamos avançar, né? Essa participação, eu saio daqui derrotada nesse aspecto. Não consegui me fazer entender, não consegui. Obrigada. Gente, eu não vou me estender mais. Doutora Mini, muito obrigada. Doutora Marilsen, eu quero parabenizar a coordenação desse evento, né? Vocês foram ótimas e eu acho que assim tem que ter esse debate e me coloco à disposição também para estar aqui discutindo com todos. Então, meu agradecimento. Eu vou sair desse tribunal assim em breve, né? Na próxima semana já finalizo meu biênio, mas assim satisfeito de estar aqui tendo esse bate-papo com vocês e muito obrigada, viu? Encerrada essa palestra, a Justiça Eleitoral Mato-Grossense agradece a presença, desejando... Perdão. Eu só gostaria de agradecer pela coragem dela de dizer muito do que é real, do que acontece. E mesmo com o doutorado, que a gente tem que fazer, penando, acumulando, porque nunca a gente tem afastamento na Justiça Estadual, ou seja, você tem que se virar se você quiser estudar, mesmo quando eu concorro com um colega que não tem, às vezes, nem especialização, eu não vou. Essa é a verdade. Então, nem sempre agora no Conselho Nacional de Justiça. Eu era a única com título de doutorado. Então, assim, a verdade não é essa. A verdade é que essa cultura nos exclui. E a gente precisa lutar contra isso. Tá? Parabéns por você retratar essa realidade realmente do dia a dia, do que é ser mulher, do que é ser juíza, do que é ser magistrada. Tá? Parabéns a todos vocês. A Justiça Eleitoral Mato-Grossense agradece a presença, desejando a todos um excelente final de semana.